Vamos falar uma das ferramentas para mim necessária, primordial. Se você quer ser cozinheiro amador, profissional, cozinhar de vez em quando e realmente entender sobre o que você está fazendo, você precisa dessa ferramenta. Aqui eu vou te explicar os 4 tipos que eu tenho e que eu recomendo você ter. Temos o termômetro, o clássico termômetro de espeto. Esse é muito legal porque a diferença da pistola, a laser que a gente tem, ele pode te enganar, esse daqui. Porque às vezes você vai medir e sobretudo se é algo quente, pode formar uma capinha nessa estrutura. Então você pode estar medindo, falando a temperatura na parte superior, mas realmente internamente, só se você tiver um termômetro de espeto, ou se você simplesmente mexer e aí, nesse caso, medir 2, 3 vezes para ver a temperatura correta. Então, sempre é bom ter um ou outro, ou eu recomendo ter os dois. Esse daqui é aquela pessoa que ama fazer carne no ponto correto. Você sabe que a carne tem seu ponto correto, 52, 55 ou mais graus, né? É necessário, porque não só carne, né? Mas também, por exemplo, você quer fazer uma torta lasca, uma torta de queijo, que você quer chegar a 63, 65 graus, para deixar ela líquida por dentro, sabe? Quando você pega aquele pedaço de torta e ela fica cremosinha, você vai precisar de um termômetro desse daqui. Esse daqui é um termômetro de espeto, mas a diferença do outro, você espeta ele, conecta ele aqui, regula a temperatura que você quer. Por exemplo, eu quero 65 graus. Você regula 65 graus. Esse cabo ele aguenta temperaturas quentes. Você coloca ele dentro do forno, isso aqui você deixa fora, entendeu? E quando tiver a temperatura que você programou, ele vai começar a apitar. E assim, imediatamente você tira do forno o que você tem e você logrou a peça ou o doce ou o que você estiver fazendo no forno, a temperatura que você queria. Você vai acertar na textura, sobretudo é a textura. Quando falamos de temperatura, quanto mais temperatura, a textura vai ficando mais dura. Isso tanto serve para carne quanto para doces. Então, muito importante ter o termômetro de espeto. E por último, no Brasil, os fornos são, a maioria do caso, são elétrico ou a gás. A diferença com a gás, ele começa a temperatura de baixo para cima, né? Ele vai soltando a chama de baixo para cima, e o elétrico ali no meio ou de cima para baixo. E você, de casa para casa, o forno muda. É muito importante saber isso. Aqui, o meu forno, por exemplo, ele demora de 25 a 35 minutos para chegar na temperatura ideal. É um forno elétrico, então eu sei já, eu conheço ele, mas só que eu nem vou pelo tempo que eu praticamente sei. Porque tem dias que está mais frio, mais úmido, mais quente, e isso influencia no seu forno. Então eu vou pela temperatura que o termômetro interno dentro do forno me dá. É fundamental esse termômetro de forno, eu acho que é muito importante, sobretudo você que trabalha com muito forno, faz muita peça de carne, muito bolo. Nossa, bolo, importantíssimo fazer bolo com o termômetro. Se você quer ter sempre constância no seu preparo e resultados sempre iguais, sobretudo isso, resultados bons e iguais, você precisa de um termômetro. Ele vai te auxiliar. E aqui eu recomendo esse de forno. Esse espeto para tanto a parte salgada quanto a parte doce. Logo, entre esses dois, para medir ali um brigadeiro. Você quer fazer um patê bomba para fazer um mousse, que é aquela mistura de ovo. E você quer levar até 84 graus e depois levar para a batedeira. No forno a banho-maria. A 84 graus, eu recomendo você ficar com a pistola, porque se você passar, o que acontece? O ovo vai coagular.
Se você for menos, seu ovo não vai pasteurizar corretamente. Então, com o termômetro, ele te dá a garantia de chegar no resultado adequado. É fundamental. Eu vejo muito aqui no Brasil, a gente explica temperatura. Tanto é meus professores, quando ensinar, por exemplo, a temperar chocolate, ele não ia pela temperatura, ele ia pelo dedo. Você encostar o dedo, levantar e automaticamente cristalizar, ele sabia que o chocolate estava cristalizado. Mas ele me ensinou da forma correta, que é com termômetro, para você escalar os graus que tem que chegar o chocolate para haver aquela cristalização correta e os cristais do chocolate se unirem. Isso faz com que o chocolate fique crocante. Então, ou você tá ali na sua cozinha e faz repetição para chegar no seu nível assim sempre constante, e mesmo assim você pode errar, ou você usa um termômetro e vai por ele. Ele vai te guiar na temperatura correta e automaticamente você vai chegar no resultado constante sempre correto.